Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos reunidos para a glória do Senhor, neste culto para adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Glorificado seja o nome do Deus de Israel por estarmos juntos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, invocamos o Teu nome, porque Tu és bom, eterno e todo-poderoso, porque Tu és o Deus de Israel. Precisamos de Ti, clamamos ao Senhor que esteja conosco nesta noite, na adoração, na súplica e durante estes instantes. Nós precisamos do Senhor e Te adoramos, porque em Cristo Jesus o Senhor se faz presente conosco. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, vamos abrir no primeiro texto nesta noite, em Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 8. Apocalipse 21, de 1 a 8, este primeiro texto. O texto nos diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos impuros e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Temos um texto da palavra do Senhor, conhecido da igreja, o novo céu e a nova terra. Vamos orar neste instante, irmãos e irmãs, a este Deus que faz tudo novo. Nós lemos aí no versículo 5, Eis que faço novas todas as coisas. Bendito seja o Senhor, que tem este poder. Só Ele faz isso, só Ele é soberano para operar esta graça. E nós estamos neste culto para adoração ao Senhor, estudo da sua palavra. E vamos orar silenciosamente, entregue diante de Deus suas angústias, seus sonhos. Também glorifique ao Senhor pela salvação, por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, pelo perdão dos nossos pecados. Oremos durante alguns instantes. Senhor amado, Deus eterno, teu povo se reúne a este Deus que faz todas as coisas novas, que restaura e que restitui. Bendizemos o Senhor porque o Senhor nos dá salvação, alimento, graça. Bendito o teu nome porque o Senhor nos dá restauração. Glorificado o teu nome porque nós podemos confiar em ti, confessarmos diante de ti os nossos pecados
e recebermos das tuas mãos o perdão. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, nos purifique. Glorificamos o teu nome, porque tu és sabedor das nossas lutas, aflições e angústias. Neste momento, tome no teu altar as orações do teu povo, que clama ao Senhor por cura, libertação, renovação da família, do lar. Abra a porta, Senhor, àqueles que precisam de uma nova condição, nos estudos, no trabalho, na vida de santificação. Abençoe o teu povo, os lares da tua igreja, concedendo paz, alegria, que as bênçãos do Senhor venham sobre nós. Nós precisamos de ti, ó Deus, e sem ti nós nada podemos fazer. Que o Senhor esteja visitando os irmãos enfermos nos hospitais, nas camas, nos leitos de enfermidade, esteja tendo misericórdia dos que estão em tratamento, que o Senhor cure, restaure e resgate. Igualmente, Senhor, que o Senhor abençoe os que estão passando por aflições, angústias, necessidades, precisam de uma bênção especial das tuas mãos, no trabalho, na vida financeira, nos estudos, ó Deus, os jovens, crianças, dê sabedoria e capacidade. Dê a bênção do Senhor sobre os nossos caminhos, pois sem ti nós nada podemos fazer. Só o Senhor faz tudo novo, como lemos no texto. Que o Senhor, portanto, esteja tomando nas tuas mãos. Abençoe a nossa igreja, o pastor da nossa igreja, os líderes, os irmãos atuantes no ensino, em todas as atividades da tua igreja, dando capacidade, luz, direção ao povo para que faça o melhor para a glória do teu nome, Senhor. E nos acompanhe na jornada da vida, nos dando, Senhor, orientação e luz a cada instante. Bendito seja o teu nome, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, convido a uma segunda leitura que está em 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 5, versículos de 8 a 11. 1 Pedro 5, de 8 a 11. Nos diz assim o texto: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo os há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Texto da palavra do Senhor. Texto básico para o nosso estudo desta noite. Vamos orar mais uma vez, irmãos, irmãs. Deus de poder, Deus de graça, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos oriente pelo teu Santo Espírito, para que possamos absorver as tuas verdades às nossas almas. Precisamos de ti. Somos limitados diante das tuas maravilhosas verdades, mas clamamos que o Senhor nos ilumine os olhos e os corações. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, por que Deus permitiu e permite a existência de Satanás? Não há dúvida de que Deus poderia ter impedido a queda dos anjos, ou mesmo exterminado todos eles, a fim de não causarem tanto mal que vem causando ao longo dos tempos, ao longo das eras. Por que Deus permitiu a existência de algo tão mal no mundo?
A pergunta nos faz voltar à questão da própria origem do mal, de onde ele veio. Falar sobre a origem do mal é entrar num caminho mais obscuro, difícil, um pouco trilhado da teologia, poucas vezes trilhado. Poucos se aventuram nessa estreita senda, cheia de armadilhas e dificuldades. E muitos erros podem ser cometidos sobre estas reflexões. O enigma do mal é o tema desta noite e nós vamos ver alguns aspectos sobre esse tema. O enigma do mal. Um primeiro aspecto que nós podemos desenvolver alguns pensamentos é sobre a origem do mal. Quando lemos a Bíblia, ficamos sabendo que temos um adversário. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Lemos isso em Pedro. No mundo antigo, sempre se acreditou, irmãos e irmãs, que havia um Deus bom e um Deus mau. Na modernidade, essa crença denomina-se dualismo, que tem ressuscitado em muitos lugares, especialmente nos movimentos atuais. Esse dualismo identifica essas duas forças como iguais e dependentes uma da outra, uma depende da outra. Como se uma completasse a outra, que não poderia existir sozinha, o bem e o mal, o dualismo. Esse conceito, irmãos, está muito longe da Bíblia. Satanás não é igual a Deus. Satanás não é igual a Deus. Deus é o único soberano. Deus é o único soberano. Satanás é uma criatura rebelde de Deus. Satanás é uma criatura rebelde de Deus. Não existe comparação. Deus é o rei por excelência, soberano, excelso. Satanás não passa de um usurpador. Quanto à origem do mal, talvez seja essa a mais difícil questão a ser respondida. Nunca, na verdade, teremos uma resposta completamente satisfatória, pelo menos nesta vida, acerca da origem do mal. Uma coisa precisa ficar muito clara: Deus não é o autor do mal. Deus não é o autor do mal. Seja qual for a resposta que demos para a origem do mal, ela precisa necessariamente excluir Deus. Pois se Deus fosse o autor do mal, não poderia ser o Deus bom que a Bíblia revela, o Deus justo no qual cremos. Deus é o Criador de todas as coisas, mas não é o Criador do mal. Então, seria Satanás o Criador do mal? Uma pergunta. Se Satanás fosse o Criador do mal, isso faria dele alguém que realmente está em competição direta com Deus. A verdade, irmãos e irmãs, é que o mal não foi necessariamente criado. O que queremos dizer, o que se quer dizer, é que ninguém o criou do nada e de forma específica. Nesse sentido, Deus dotou Satanás com essas qualidades e ele as usou para originar o mal. Ele as usou para originar o mal. Isso é o máximo que se pode dizer. É o limite até onde podemos chegar na complexidade desse tema. O pecado não tem origem,
mas só um início. O que daí se depreende é que não podemos determinar a origem do pecado e do mal, apenas constatar o seu início. Constatar o seu início. Alguns até, irmãos, podem apelar para a expressão de Isaías, que nós temos na palavra, onde Deus diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço todas as coisas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Alguns alegam este versículo como a prova de que Deus é o autor do mal. O contexto, na realidade, da passagem em questão sugere que este mal não se refere ao mal último do que estamos falando, mas uma situação específica, que no caso dos judeus seria a vinda dos caldeus sobre a nação, contra a nação. O mal nesse texto se refere mais a algo como a calamidade e não ao pecado. Mas, Igreja de Cristo, podemos ver mais um aspecto sobre esse tema, o enigma do mal, que podemos denominar como o propósito do mal. Voltar ao porquê da permissão de Deus para a origem do mal faz com que nos encontremos num terreno mais sólido. De alguma forma, o mal pode ser usado por Deus em seus propósitos. Não adianta fechar os olhos para o fato de que, ao conceder livre-arbítrio aos anjos e depois a Adão, passou a existir a possibilidade da existência do mal. Porém, não podemos imaginar que Deus permitiria algo que pudesse, de fato, arruinar seus propósitos. O Senhor sempre manteve tudo sob controle. Nada colocou em risco o grande projeto do Senhor. Então, os propósitos de Deus sobre esta situação. Então, nós vemos, irmãos, que há uma tensão, por um lado, de que tudo acontece segundo a vontade de Deus, e por outro, a de que isso não faz de Deus o autor do pecado, nem elimina a liberdade do homem. A única responsabilidade pela qual pode ser atribuída a Deus é que ele criou um mundo no qual o mal era possível. Que Deus criou um mundo no qual o mal era possível. E isso, irmãos e irmãs, pode demonstrar, para demonstrar a sua glória, a sua soberania e conduzir tudo para o bem do seu povo e do seu projeto. A verdade, então, é que a existência do mal segue os propósitos de Deus para esse mundo. E precisa ficar claro isso. O Senhor não tem nenhum prazer em Satanás e não compartilha de nenhuma de suas maldades. Porém, o Senhor pode usar Satanás para cumprir os seus propósitos. Para cumprir os seus propósitos. Veja a grandeza do Senhor. Veja como ele é excelso sobre tudo, sobre todos, sobre principados e potestades. Deus, ele é soberano, o Criador, que mesmo em sua luta desesperada, Satanás acaba contribuindo para que o supremo propósito de Deus se realize. Neste sentido, uma das maneiras de Deus é que ele usa o mal para também testar o seu povo, ou então como instrumento de punição. Então, irmãos e irmãs, as obras de Satanás são tão controladas e limitadas que elas servem aos propósitos de Deus. Isso demonstra o quanto Deus é
incomparável. Você serve a um Deus incomparável. Ele usa a maldade de Satanás para o bem do seu povo e para o cumprimento do seu supremo propósito. Deus, ele já tem demonstrado seu poder sobre Satanás hoje, resgatando as vítimas do império das trevas. Você já foi resgatado pelo Senhor do império das trevas? Que maravilha! Veja a grandeza do Senhor sobre o mal, sobre Satanás. Deus cria então oportunidades para expressar plenamente a sua graça e a sua misericórdia. Mas, irmãos, irmãs, podemos caminhar neste estudo difícil, estudo complexo, mas que nos ajuda à luz da palavra a crescermos nesta dimensão. E um outro aspecto que nós podemos abordar é sobre a duração do mal. Será que o mal durará eternamente? Será que o mal durará para sempre? O mal não é eterno. O mal não é eterno. Não faz parte da essência das coisas que existem. Ele não faz parte da essência das coisas que existem. O mal cumpre um papel estabelecido por Deus, e quando esse papel se acabar, Deus eliminará o mal e nunca mais permitirá que o mal reapareça. No mundo vindouro, o mal nunca mais será uma possibilidade. Então, creia nisso. No mundo vindouro, o mal nunca mais será uma possibilidade. Aqueles que tentam explicar a existência do mal baseadas no livre-arbítrio não têm resposta para a questão: o homem poderá novamente pecar? Se o livre-arbítrio de fato faz parte da constituição humana, sendo essencial para que o homem seja homem, então não há garantias de nossa salvação, nem nesta vida, nem na vida vindoura. Nem na vida vindoura. Depois de tudo o que aconteceu, nós sabemos, desde o início, Deus não permitiria que o mal pudesse de novo entrar em sua criação e corrompê-la outra vez. Essa é uma certeza que podemos ter. É uma certeza que podemos ter. A morte não existirá. Não existirá. Nós lemos no texto. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. Aqueles momentos, aquelas situações anteriores passaram. O Senhor traz tudo sob seu controle, a sua soberania. Então, aqueles que procuram entender essa situação à luz do conceito do livre-arbítrio ficam sem respostas para esta situação e esta nova condição trazida pelo Senhor. Mas, Igreja de Cristo, nós podemos caminhar num outro aspecto e entendermos o seguinte tópico: a atitude correta frente ao mal. Qual a atitude correta frente ao mal, já que ele existe, já que ele aí está? Qual seria? Em tudo na vida, irmãos e irmãs, devemos ser equilibrados e, portanto, ao tratarmos o problema do mal, devemos também demonstrar moderação. Moderação. 2 erros devem ser evitados. Quais são eles? O primeiro, o de não dar qualquer importância ao mal. E o segundo, o de exagerar a sua importância. Muitos, nós sabemos, nos dias de hoje, praticamente negam a existência do mal. Negam a existência do mal. Os teólogos liberais, por exemplo, alguns deles, têm negado até a existência do diabo.
Mas o apóstolo Paulo dizia que devemos sempre ter uma postura íntegra. Para quê? E ele nos afirma: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ignorar os desígnios dele é praticamente decretar a vitória dele. Numa guerra, a pior coisa que se pode acontecer é alguém ser pego de surpresa. Paulo fala então dos desígnios de Satanás, indicando o quê? Indicando a ideia de que ele tem metas definidas, tem projetos maléficos definidos, estratégias diversas e elaboradas para aplicar de acordo com as circunstâncias, Por outro lado, há também aqueles que exageram na importância de Satanás. Por exemplo, na Idade Média, os monges se recolhiam em mosteiros para não serem fascinados pelo diabo. E atualmente nós acompanhamos muitas situações que até desafiam Satanás, conversando com ele nos microfones, nos programas que nós vemos, exteriorizando uma atitude que muitas vezes não é sensata, irmãos e irmãs. Em muitos casos, a responsabilidade de cada um que temos é também minimizada, pois tudo que acontece de ruim é atribuído ao diabo. Então as pessoas atribuem ao diabo até responsabilidades pessoais, culpam o diabo por isso. Então são perspectivas erradas acerca do mal. É preciso ter equilíbrio. Toda forma de exagero ou desprezando, acreditando que ele não existe, o mal não existe, ou até implicando numa atitude de entrevistas com o diabo. Isso, irmãos, são situações absolutamente contra a palavra do Senhor. A Bíblia não explica e não ensina isso conforme os textos que estamos lendo. Equilíbrio, esta é a palavra. Equilíbrio é necessário. Não devemos nem exagerar, nem minimizar a importância do diabo e do mal. O que devemos fazer? Seguir a Bíblia. Sempre é a melhor opção para não termos surpresas desagradáveis em nossa luta contra o mal. A atitude do cristão é descrita na palavra, descrita na Bíblia, em termos de resistência. Pedro nos diz, o que ele nos ensina? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé, resistência, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Tiago nos diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir, veja, resistência. Resistir ao diabo, resistir sempre na força do Senhor, na força do seu Espírito, e ele fugirá de vós. É o que lemos em Tiago. Irmãos e irmãs, concluindo então o estudo desta noite, a origem do mal, a essência do mal. Falamos sobre o mal, alguns aspectos à luz da palavra. Deus não é o autor do mal, mas a existência do mal segue os propósitos eternos de Deus. De um modo maravilhoso, Deus usa o mal para cumprir os seus propósitos para este mundo e também para a sua criação. Porém, isso não faz do mal algo melhor. Não faz do mal algo melhor. Em tempos, irmãos e irmãs, tão confusos, tempos relativos, tempos de sincretismo, nós sabemos disso, precisamos destacar o absoluto antagonismo que há entre Deus e o diabo
entre o bem e o mal. Porém, não devemos pensar num dualismo cosmológico, em poderes que se equivalem, porque Deus é soberano, Deus é todo-poderoso e Ele usa inclusive o mal para os seus propósitos. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.